mais cedo? É 7. Na última reunião cancelei. Amém. Amém, Jesus. Vamos louvar ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é a razão do nosso viver. Vamos ficar de pé, por favor. Razão do meu viver, razão do meu viver, é ter Jesus vivendo em mim. O pão da vida, ó Pai. O pão da vida, ó Pai, é tua palavra falando a mim. Não posso imaginar viver sem Jesus. Preciso seguir sua luz. Não posso imaginar viver sem Jesus. Viver sem Jesus. Eu preciso seguir sua luz. Razão do meu viver, razão do meu viver, é ter Jesus vivendo em
não posso imaginar viver sem Jesus, viver sem Jesus. Eu preciso seguir sua luz, seguir a sua luz. Razão do meu viver, 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 Jesus, Jesus. Atos 2:46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade do coração. Texto de Atos conhecido por todos nós. Quando a luz do Senhor Jesus brilha em nossas vidas, nós vivemos com alegria. A igreja apostólica se reunia no templo, não por obrigação, mas por alegria, por contentamento, por gostar de estar com os irmãos, por gostar de adorar a Deus. Adorar ao Senhor não é um castigo, adorar ao Senhor não é uma disciplina, adorar ao Senhor não é uma imposição. Adorar ao Senhor é algo que vem de dentro, como uma flor que nasce e desabrocha, agradecendo a Deus, como um passarinho que canta todas as manhãs, como aquele galo que canta ao nascer do dia, anunciando um novo dia. Adorar ao Senhor é natural, vem de dentro, vem da nossa alma, porque a nossa alma foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. E assim brilha Jesus. É desta forma que Ele brilha em nossa vida, não numa vida em preto e branco, mas uma vida cheia de cores. Não numa vida monótona, mas uma vida cheia de vida, uma vida viva. E é assim que Ele irá brilhar os nossos corações, e é assim que Ele irá brilhar em nossa igreja. Pai, o teu grande amor me inspira. Pai, o teu esplendor me anima. Tua luz ilumina os
Jesus nos ensinou a sermos como meninos para entrarmos no seu reino. Vocês já viram brincando os meninos e as meninas da igreja? Como pulam, como cantam, como se divertem, como são espontâneos. Às vezes o tempo vai passando e a carga da vida vai deixando a gente pesado, sisudo. Mas Jesus é o nosso libertador. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da morte. É Ele que nos liberta de tudo, é Ele que cuida de nós como um pai. É Ele que deseja nos ver novamente como meninos, alegre diante dEle, cantando, ensaiando como nós estamos fazendo aqui, ensaiando para uma eternidade, quando nós estaremos diante do nosso Deus e nós os veremos. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levou da sexta só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se sou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Sou um menino.
Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede a cada um de nós de estarmos aqui nesta noite para oferecer esse culto a Ele. É um culto de louvor, de adoração, de celebração da nossa salvação. É um culto que tem que ser para a honra e glória de Deus. É um culto que precisa ser bênção na vida de cada um de nós. Minha oração, meu desejo é de que ao sairmos daqui, saiamos muito melhores do que quando aqui nós chegamos hoje. Cheios da graça de Deus, com a certeza de que Jesus habita em nosso coração e reina na nossa vida. Eu gostaria de agradecer à união feminina desta igreja. Amanhã é o Dia das Mães. As senhoras se preocuparam em oferecer um lanche especial em homenagem às mães. Esse lanche está dividido em duas partes. Nós já tivemos uma primeira parte, e agora o culto, e depois tem uma segunda parte, tá bom? Está muito gostoso o que elas prepararam. Que Deus continue abençoando as nossas mães. Eu estou aproveitando para falar isso, porque a pregação não será um sermão sobre as mães. Então, mas a igreja reconhece a importância das mães. E louvamos a Deus pelas senhoras que embelezam, que enriquecem a nossa igreja. Só para recordar, nunca é demais, funciona culto de oração aos sábados nessa igreja. E esse culto é culto das senhoras. Eu não tenho vindo, e a maioria de nós homens não tem vindo. As senhoras, fielmente, todos os sábados à tarde, estão aqui de joelhos dobrados, intercedendo pela vida de cada um de nós, pela vida de todos nós, pela vida da igreja. Então, se essa igreja se mantém, irmãos, ela é resultado das orações dos fiéis e das fiéis de Deus. Assim que, como a maioria de nós não vai se ver amanhã, domingo, o ministério eclesiástico dessa igreja, o ministério eclesiástico da igreja é redundante, mas tá bom. O ministério dessa igreja deseja a todas as mães um feliz dia da mamãe. Tá bom? Antes ainda da pregação, no sábado passado, ocorreu o culto in memoriam. Foi em Curitiba, na Igreja Batista Sião, um templo bem grande. Alguns irmãos aqui conheceram por ocasião da formatura dos nossos pastores André e Tiago. Foi naquele mesmo templo o culto in memoriam. E foi um culto muito abençoado, marcou a minha vida em particular, e acho que marcou a vida de todos os que lá estiveram. Havia irmãos de várias partes do Brasil lá, e havia pastores vindo de além-mar. Estava o secretário-geral, atual secretário-geral, pastor Andrew Samuel, secretário-geral da Federação Batista Mundial, Batista do Sétimo Dia. Estava o pastor Robert Appel, pastor Roberto Maçã, eu falo. Apple é diretor da conferência, diretor executivo da Conferência Batista do Sétimo Dia de Estados Unidos e Canadá. Estava o Dr. Clinton Brown, que é secretário de missões da Federação Mundial, diretor de missões da Federação Mundial, Sociedade Missionária. E estava um holandês, na verdade um casal de holandeses, o pastor Jan Lek e a sua esposa, Laura, vieram de Amsterdã. Ele foi secretário mundial da nossa igreja num passado não tão distante. E lá estava também. E a Irmandade do Brasil. Então foi um culto, sim, muito abençoado. Deu resultados bons, mas teve repercussões também não boas. Eu não vou entrar em detalhes, mas há um grupo de batistas do Sétimo Dia acusando este pastor e o pastor Claudir e outros de que nós estamos introduzindo prática católica na nossa igreja, tipo missa de sétimo dia, por causa desse culto. Nesta semana houve uma discussão muito acirrada
do pastor Luciano com outros dois, e o pastor Luciano querendo evitar a discussão, mas eles continuavam fustigando ele, e o pastor Luciano teve que ser firme, teve que ser duro, mostrando, pedindo que eles estudassem um pouco mais, que veriam que o culto em memória não tem nenhuma correlação com missa de sétimo dia. Nenhuma. Mas eu estou só contando para os irmãos para dizer que foi bênção, sim, mas tudo não é maravilha. Existem as pessoas que pensam diferente e quem pensa diferente pensa que eles têm um compromisso com a Bíblia e nós não temos. E daí nos acusam. Sendo que é nossa convicção de que todos temos compromisso com a Bíblia e queremos fazer o melhor com as coisas de Deus, o melhor com a causa de Deus. Bom, chega de falar do culto em memória, vamos entrar no tema de hoje. O pastor André deve ter registrado lá, para quem está ouvindo na internet, nós vamos continuar a série na primeira epístola aos Coríntios. E hoje é o capítulo 10. E o título de hoje, a experiência de Israel e a liberdade cristã. A experiência do antigo Israel e a liberdade cristã. Quais as correlações que o apóstolo Paulo fez entre o povo de Israel da antiguidade e o povo de Deus da nova aliança, agora a igreja cristã? Paulo estava apresentando uma mensagem para aquela igreja em Corinto e os levando à reflexão se havia alguma lição da história de Israel que poderia ser trazida para a igreja da nova aliança, para a igreja cristã, e se essa lição serve para eles lá em Corinto, servia para eles lá em Corinto, e se ela serve para nós aqui em São Paulo hoje, 12 de maio de 2018. Bom, eu tenho aqui para mencionar aos irmãos, eu falei dos pastores que vieram de fora. Antes de ler o texto ainda, eu gostaria de público, como esse culto é transmitido pela internet, alguns irmãos assistem em tempo real, online, e alguns vão assistir depois. Eu fiz aqui algumas observações de saudação para alguns irmãos que senão eu estaria faltando com a consideração com eles. Irmãos que participaram do culto em memória. Agradeço a Deus pela dedicação dos servos dele, pastor Claudir e sua esposa Ivna. Pastor Claudir é o pastor da igreja em Bocaiúva, na região metropolitana de Curitiba. Pastor Neri e sua esposa Fernanda. Pastor Neri é pastor em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Pastor Neri era o pastor do pastor Jonas, aluno do Jonas, e era o pastor do pastor Jonas. E o Jonas dizia que tinha prazer de ser apacentado pelo pastor Neri. Então, pastor Neri e a irmã Fernanda, eu quero agradecer a Deus. Agradeço a Deus pelo pastor Luciano, que esta igreja conhece, não faz muito, pregou aqui, e a sua esposa Liane, pastor Luciano, da nossa igreja em Brasília. Agradeço a Deus a irmã Cristiane Razotto Taborda, atual presidente da Federação de Mulheres Batista do Sétimo Dia. Há uns 30 anos atrás, tive o privilégio de oficiar o casamento dela. E as integrantes da diretoria, a Alessandra Seilhorst, a irmã Ivna, a esposa do pastor Claudir, a irmã Fernanda, a esposa do pastor Neri. Esses irmãos foram muito, o Douglas Machado, eu estou esquecendo, foram muito dedicados para que acontecesse este evento, culto em memória. Eu faço de público esse agradecimento. Bom, nessa série, na primeira epístola aos Coríntios, eu tenho feito algumas perguntas para a igreja, só para retomar a nossa reflexão. E tenho dito que o tema geral na primeira epístola aos Coríntios é as características de uma igreja viva nos dias atuais. As características que nós vamos encontrar numa igreja viva nos dias atuais. Por que igreja viva, irmãos? Porque tem igrejas que só vivem de cerimônias, mortas, parece museu.
Nós já fomos acusados de ser geladeira. E não somos. Nós cremos que somos uma igreja viva. Mas há igrejas mortas por aí afora. Então, a preocupação é esta. As características de uma igreja viva nos dias atuais. Faço uma pergunta que fiz. Estou andando rápido para fazer essa pergunta. A pergunta feita, e dizia que não era para ninguém responder, é só para pensar. A pergunta é: como vai a tua igreja? A tua igreja vai bem? Tu tens uma igreja? Tu te sentes partícipe, te sentes vivo integrante de uma igreja? A gente estuda em direito internacional, pastor André, existe uma matéria que só os que estudam direito internacional têm essa informação, sobre a cidadania das pessoas. Então, tem o americano, o brasileiro, o venezuelano, o argentino, enfim, o judeu, o russo. Então, cada um da sua nação tem a sua nacionalidade. E o direito internacional se preocupa com uma categoria de pessoas chamadas apátridas. São pessoas que não têm pátria. Ele não pode ser chamado de brasileiro, nem de americano, nem de japonês, nem de russo. São os apátridas. Vivem como ciganos. O direito se preocupa com eles. E eu fico pensando, deve ser triste não ter uma pátria. Nossa, quando o nosso time vai jogar, vem uma música que não é do time, mas o time canta. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. E todo mundo, por pior que esteja o nosso país, a gente sente orgulho de ser brasileiro. E às vezes a situação é para ter vergonha, mas a gente sente orgulho de ser. Eu estou fazendo toda essa digressão, essa observação sobre a pátria, sobre ter pátria, não ter pátria, para chegar, eu fiz a pergunta: como vai a tua igreja? Tu te sentes pertencente a uma igreja, partícipe dela? E aí agora vai ao remate. Como deve ser triste eu não me identificar com uma igreja. Eu estou falando, irmãos, de uma experiência pessoal. Eu já vivi isso. Houve uma altura da minha vida que eu não sabia onde, eu sentia vontade de adorar a Deus com uma comunidade de salvos e eu não sentia ambiente para ir adorar. E eu perambulei por aí. Ontem, a Aline e eu recebemos um casal para jantar conosco e conversamos demoradamente. E cortou-me o coração, nós choramos junto com eles, quando eles disseram que eles foram convidados a não voltar mais para a igreja deles, pelo líder maior. Mas eles contaram chorando. Bom, ela pode ser meio derretida e chorar por qualquer coisa, mas ele é um rapaz, é um homem de cabeça fria, ciências exatas, calculista. Ele chorou também. Ele disse que sentia muita tristeza ter sido convidado para não voltar mais naquela igreja. E a Aline e eu podemos dizer para eles que nós também já passamos por isso no passado. E eu sei que há membros dessa igreja que já passaram por isso. De terem sido convidados a não voltar mais na sua igreja. Eu sei que a igreja não vai salvar ninguém. Eu sei disso. Nós sabemos disso, que é Jesus quem salva. Mas foi Ele que instituiu a igreja. Foi Ele que ordenou, que ensinou que nós nos
agregássemos, que nós nos congregássemos para fazer uma adoração mais robusta, mais vigorosa. Então a vida de uma igreja afeta muito a vida particular de cada um de nós. Agora vai a pergunta: como vai a tua igreja? Vamos abrir nossas Bíblias no texto de hoje. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 1 a 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 13. Todos encontraram? 1 aos Coríntios 10, 1 a 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Vamos inclinar a cabeça. Senhor Jesus Cristo, estamos na tua casa de oração, oferecendo esse culto como expressão da nossa gratidão pela eterna salvação que garantiste a cada um de nós. Senhor, receba, pois, esse culto de louvor, de celebração, adoração, enfim, de gratidão. E também, Senhor, o nosso pedido agora é que o teu Espírito Santo, nesse instante, nos fale ao coração. Abra a nossa mente, Senhor. Abra as vias da nossa compreensão, ó Deus, para que a tua palavra fique armazenada em cada um de nós e que ela produza em nós o resultado que tu queres, Senhor. Usa, pois, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha dito, esse é o capítulo 10. Nós estudamos o capítulo 9 e estudamos o 8. E disse na abertura do 8 que o apóstolo Paulo, nos 3 capítulos seguintes, 8, 9 e 10, estaria tratando de uma matéria só. A forma como nós usamos a liberdade cristã. No capítulo 8, nós estudamos sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. Pode comer, não pode comer e tal. Na verdade, o capítulo não estava preocupado com o regime alimentar. Não estava preocupado com a dieta dos crentes. Estava preocupado em mostrar um princípio maior, subjacente. Qual era o princípio? Como é que eu uso a liberdade que Cristo me deu? Esta era a preocupação no capítulo 8.
No capítulo 9, o apóstolo Paulo parece que muda de assunto, mas continua tratando da liberdade. Só que ele está falando do apostolado dele, que estava sendo questionado, estava sendo posto em xeque. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala de uma prerrogativa que ele tinha, mas a liberdade cristã fazia com que ele abrisse mão dessa prerrogativa. Qual? A de ser sustentado pela igreja, como ministro do Evangelho. Eu lembro que até mencionei, fiz um link com a nossa igreja, dizendo que esta igreja tem 3 pastores oficiais. E nenhum dos pastores são pastores em tempo integral. Portanto, nenhum de nós somos sustentados pela igreja. E disse, sem perguntar para o pastor André, sem perguntar para o pastor Tiago, disse uma impressão baseada na minha experiência pessoal, de que provavelmente nenhum de nós quereríamos mudar essa condição. Provavelmente gostaríamos de continuar sendo pastores sem a remuneração da igreja. Mas mencionei que Deus pode mudar alguma conjuntura e amanhã esta igreja sentir a necessidade de ter um pastor em tempo integral. Eu não sei quem, eu não sei se é algum dos nossos, eu não sei se é algum que nós conhecemos e não está aqui, não sei se é algum que nós sequer conhecemos, mas isso pode acontecer. Então, a orientação de Paulo no capítulo 9 era de que a igreja deveria ser responsável, liberal. E eu mencionei, liberal com as suas finanças, e eu mencionei que esta igreja tem esse espírito de liberalidade, que todos contribuem, que todos ajudam, mas que, se chegasse o momento de termos um pastor em tempo integral, talvez nós teríamos que mudar um pouquinho os nossos conceitos de administração e rever as entradas e saídas da igreja. Bom, isso no capítulo 9. De forma que no capítulo 9, o apóstolo São Paulo, tratando da liberdade cristã, ele apresenta a sua experiência pessoal como um exemplo positivo para a igreja de Corinto. Agora, no capítulo 10, o apóstolo Paulo traz uma experiência, mas não positiva. Ele traz uma experiência negativa do antigo povo de Israel. E é sobre essa experiência negativa que nós vamos extrair algumas lições. Lembram no capítulo 8, mencionamos quando Paulo censurou os que se achavam cheios de conhecimento, os doutores da igreja de Corinto, que desprezavam os que não eram doutores como eles. Lembra que eu falei que no Novo Testamento grego tem uma palavra para isso, quando ele diz que vocês estão inchados pelo conhecimento? A palavra é fisioi, e essa palavra fisioi é a mesma para encher uma bexiga de ar em festinha de crianças. O grego usava essa palavra. E uma bexiga, imagina, amarela, azul, verde, preta, vermelha, roxa, está aqui diante de nós, várias bexigas. Pega um alfinete e cutuca. O que acontece? Ela tem desse tamanhão. Murcha. Paulo disse que os sabichões da igreja de Corinto era essa bexiga. É só dar uma alfinetadinha, não tem nada, só tem ar dentro. Tem uma expressão que se usa no morro, eu não morei no morro, mas andei um pouco, que lata vazia é que faz barulho. Lata vazia é que faz barulho. Tá? E eu lembro, quando fui com o pastor Erasmo Piaseschi, ele mora em Cascavel. E essa época o pastor Erasmo não estava no ministério, ele plantava soja e plantava trigo. E eu estive com outro irmão visitando, faz muitos anos isso, no mínimo 30 anos. E fomos numa lavoura dele. Eu lembro, era um sábado à tarde, e ele foi mostrar a plantação de trigo, naquela região do Paraná. Tomando o púlpito como sendo a terra, a base da lavoura, o trigo estava nessa altura aqui, mais ou menos. Lindo, lindo, verdinho, viçoso e já com espiguinha, mas ainda verde. Quando ele fica maduro, amarela, né?
E muito lindo. Ele me mostrou, eu elogiei e tal, e dali a pouco nós passamos numa toceira, como é que chama? Eu chamo de toceira. É toceira, vários pés assim. Estava mais bonito, mais viçoso, mais verde. Eu disse, nossa, Erasmo, esse aqui, hein, isso aqui vai dar muito trigo. Ele deu uma gargalhada. Eu disse, por que tu está rindo? Porque isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. Era o mais bonito. Era o mais viçoso. Não era trigo, não ia dar nada. Nós fomos quando estava verde. Ele disse, olha, quando ficar maduro, o trigo vai amarelecendo, e aquela espiga cheia de grãozinhos, e é um talinho, aquele bulbo, ele se inclina. O trigo maduro fica inclinado. O joio fica ereto. Não tem nada, é vazio. É xoxo. Paulo está dizendo que os sabichões da igreja de Corinto eram isso. Eram mais bonitos, eram mais impertigados, eram mais imponentes, eram mais vistosos, só que não tinha nada para oferecer. Não era trigo, era joio. Se pega o alfinete, aquela coisa bonitona fica murchinha desse tamanho. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu lembrei, nós temos aqui alguns pastores, alguns irmãos que são professores, como o pastor André, a irmã Clarice, Patrícia. Ato falho. E eles devem ter lido ou ouvido falar desse professor. Eu lembro que quando eu ingressei na faculdade de Direito, um amigo meu me indicou esse livro e eu fui ler. Ele é o autor, filósofo, pedagogo, ensaísta Harold Bloom, professor na Universidade Yale, nos Estados Unidos, e na Universidade de Nova York. Ele escreveu, o livro que eu estou falando, ele escreveu vários livros, o que eu li, o que eu tenho ainda hoje, em português o título é O Declínio da Cultura Ocidental. O Declínio da Cultura Ocidental. Eu anotei uma frase do Dr. Bloom, que acho que se Paulo conhecesse o Dr. Bloom, ele teria citado aqui. O Dr. Bloom falou assim para os professores: somos todos anões nos ombros dos gigantes, por isso nós vemos mais longe do que os professores de antigamente. Mas eles eram gigantes. O gigante me bota no ombro dele, evidentemente eu vou enxergar mais longe. Esta autocrítica, esta humildade do Dr. Harold Bloom faltava para os sabichões da igreja de Corinto. E o que é pior, nos dias atuais, algumas igrejas têm o mesmo defeito da igreja de Corinto. E eu assisti debates da nossa igreja batista do Sétimo Dia em outros lugares do Brasil, mostrando o mesmo defeito. Eu conversava com o pastor Tiago e o pastor André, de um deles que, para esmagar o pastor Luciano, falou: eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Curitiba, sou pós-graduado em hebraico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e assim, deu um carteiraço de doutor. O pastor Luciano respondeu: puxa, pastor, o irmão é tudo isso e não aprendeu a humildade de Cristo? Evidente que eu tinha que elogiar o pastor Luciano, parabenizar o pastor Luciano por isso. Bem, irmãos, em 1 aos Coríntios, Paulo apresenta princípios básicos para que os cristãos, usemos corretamente a liberdade. E eu tenho anotado aqui 4 desses princípios que eu vou passar correndo para a igreja, porque o tempo voa. Isso aqui tudo está escrito e posso passar para os irmãos depois por escrito. Primeiro princípio: o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. Está em 1 aos Coríntios 8, se encontra isso. Não está escrito assim, eu estou espremendo 1 aos Coríntios 8, se chega a essa conclusão. Batendo no liquidificador, 1 Coríntios 8, o suco que sai é isso. Segundo, a autoridade deve ser contrabalançada pela disciplina.
Quem acha que tem comando, quem acha que pode exigir, tem que ser o primeiro a se mostrar escravo da lei, obediente aos regramentos. Terceiro, a experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Os que chegam à minha idade, e aqui só quem chegou à minha idade talvez seja o Sebastião. Sou mais velho que tu, Sebastião? Ele vai dizer que sim, claro. Ah, bom, não, então tá bom. Os que chegam à minha idade, a tendência nossa, mas não é só quem tem 60 e alguma coisa. Eu acho que acima dos 50, a gente começa a achar que tem experiência de tudo. A gente já sabe quase todas as coisas. E por causa da experiência amealhada pela vida, 50 anos não é pouco, é muita vida. E por causa dessa vasta experiência adquirida, a gente acaba negligenciando alguns cuidados naturais. Eu nunca esqueço de quando ainda no Brasil nós tínhamos a aviação aérea rio-grandense, a Varig, e havia a ponte aérea Congonhas-Santos Dumont, e um avião manobrando no Santos Dumont. Para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Santos Dumont, a pista é na beira do mar. Manobrando, uma parte do avião entrou no mar. E qualquer piloto iria dizer que deu pane aqui, deu pane ali. Aquele piloto foi de uma honestidade. Ele falou, eu faço muitos anos a ponte aérea. Congonhas-Santos Dumont, Congonha. Um piloto novo tomaria todos os cuidados e precauções que o manual manda. Eu estou tão acostumado que eu sei de cor, eu faço de cabeça. Eu confiei demais em mim, eu é que errei. Eu vou repetir o princípio aqui. A experiência deve ser contrabalançada pela cautela. Tá bom, temos experiência, nós mais velhos. Já passamos por isso muitas vezes. Sabemos como lidar com isso. Ainda assim, não percamos a cautela. Não tem um ditado por aí que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém? Claro. Última. A liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Qual é o exemplo que lhes vem à mente com essa afirmativa? Essas afirmações aqui não são minhas, tá? São de um professor de teologia, pastor, Dr. Warren Yearsby. Eu anotei as 4 orientações que ele dá, resumos que ele faz desses capítulos falando isso. Quando essa expressão, a liberdade deve ser contrabalançada pela responsabilidade. Lembram sobre o alimento sacrificado ao ídolo? Lembram a ilustração que eu fiz aqui? O Djalma é escoladíssimo. Ele pode comer churrasco oferecido no tempero da Dadá, ou lá não é churrasco, lá é acarajé, sei lá o que é, feijoada. Ele pode, e nele não dá nada. Só que o Márcio viveu a vida toda adorando ídolos, mergulhado na idolatria. E ele agora aceitou a Cristo Jesus e quer mudar de vida. Então ele quer distância de tudo que lembre da idolatria. Daí ele vem o Djalma. Djalma é crente antigo. O Djalma é líder na igreja. E convida o Márcio para ir na festa lá no tempero da Dadá, sabendo que foi oferecido para os orixás. O Djalma tem a liberdade para fazer isso. Só que faltou, no senso de liberdade dele, o senso de responsabilidade. Porque ele está atrapalhando o crescimento espiritual de um irmão novato na fé que está lutando para vencer. Está claro isso, irmãos? As palavras de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então é para ter cuidado. Como é que nós vamos usar a liberdade? Bem, indo para o texto de hoje, irmãos, o apóstolo começa no verso 1, dizendo assim, verso 1 do capítulo 10 da primeira epístola, eu não quero que ignoreis,
Se fosse uma classe de escola bíblica, eu estou vendo o pastor André aqui na escola bíblica, com um pedestal, com uma banquetinha, eu achei o máximo. No meio do corredor, ele dando a aula hoje, muito tranquilo e tal. Provavelmente, ele faria uma pergunta pedindo a participação de todos nós, o que é ignorar algo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque de pronto, eu quero tirar um preconceito que existe com a palavra ignorante. No nosso meio, a palavra ignorante é xingamento. Está chamando o cara de estúpido, de animal. Sou ignorante. O sentido é esse. Quando Paulo disse, eu não quero que ignoreis, ele está usando a expressão no sentido puro da expressão. Ignorar é não conhecer, é desconhecer. É não ter a informação suficiente, necessária a respeito de algo. É esse o sentido, é só esse o sentido que Paulo está empregando. Não tem nada pejorativo aqui. Então, quando ele diz, eu não quero que ignoreis, ignoreis o quê? Não quero que, o que é ignorar? É desconhecer, é não saber. Deixa eu fazer, eu não anotei aqui, mas cabe uma ressalva rápida. Existem duas situações distintas de não saber. Uma situação de não saber é não saber porque não teve oportunidade de saber. Nunca teve oportunidade de saber. Mas existe a ignorância premeditada. Eu posso saber sobre aquilo, mas eu não vou. Eu vou fazer outra coisa agora. Nós, os homens, quando éramos garotos, eu vou bater bola agora. Eu não vou fazer isso. A gente tinha outros entretenimentos melhores para fazer. Então, uma coisa é a ignorância de quem não teve oportunidade de sair dela. E outra coisa é a ignorância pré-ordenada. Eu não quero saber sobre tal coisa. Seja uma, seja outra, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo, dizendo que ele não gostaria que nós fôssemos ignorantes a respeito do quê? Nós já vamos ver a respeito do quê. Mas por falar em ignorar, eu anotei aqui uma frase de um jornalista gaúcho que morou a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, trabalhava no Jornal do Brasil, Mauro Santayana. Ele escreveu, o povo que esquece sua história corre o risco de repetir o seu passado. Daí eu soube que essa frase não é do Mauro Santayana, que ele pegou do Che Guevara. O Che Guevara teria dito, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E daí eu soube que o Che Guevara não é o autor da frase, que é de um professor irlandês, filósofo, advogado, teórico, Edmund Burke. Seja quem for o autor, a frase é muito verdadeira. Quem ignora a sua história vai repetir os erros do passado. Esqueceu? É culto, eu não vou falar. Mas tem muita gente boa dizendo que é bom que os militares voltem a dirigir o Brasil. Aí precisou sair um relatório da CIA, dizendo que o general Geisel e Figueiredo sabiam e determinaram mortes. Para ver que esse discurso não é um discurso de esquerda, é verdadeiro. O povo que esquece sua história corre o risco de repetir o seu passado. Isso vale para a história de uma nação, mas isso vale na vida de uma igreja também. E o apóstolo São Paulo está chamando a atenção. Na vida da igreja, o que é que eu não devo ignorar? Então vejam como é que está no verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Não quero que ignoreis o quê? Que nossos pais estiveram debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O que é estar debaixo da nuvem?
nossos pais, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram debaixo da nuvem. O que é estar debaixo da nuvem, irmãos? Os irmãos estão lembrando quando Israel estava partindo, o êxodo, a peregrinação do Egito para a terra prometida. Calor escaldante, sol causticante por aquele deserto. Qual era a proteção deles? Uma coluna de nuvem durante o dia por todo o percurso. À noite a temperatura invertia e descia muitos graus abaixo de zero naquele deserto. Qual era a proteção desse povo, irmãos? Uma coluna de fogo durante 40 anos. Isso aconteceu. Então, estar sob a nuvem é estar sob a proteção de Deus. O apóstolo São Paulo está dizendo: os nossos pais estiveram sob a nuvem. E ainda assim, Deus não se agradou da maior parte deles. Eu acho que Paulo foi bonzinho na matemática dele, na estatística dele, no senso de proporcionalidade dele, porque o texto diz isso. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos, tarará, e lá pelas tantas ele diz assim, verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. O senso de proporção de Paulo, aqui sobre a maior parte deles, foi muito benevolente. Porque, sabem por que eu estou falando isso? Só adultos em condições de empunhar espada e enfrentar a guerra foram 600 mil pessoas. Mas tinha mulheres, tinha crianças, tinha adolescentes. Os historiadores do Pentateuco e principalmente hebreus dizem que saíram cerca de 3 milhões de pessoas do Egito para a terra prometida. Quantos entraram em Canaã? 2. Por isso que eu estou falando que o senso de proporção de Paulo está benevolente demais. Ele falou assim, contudo Deus não se agradou da maior parte deles. Deus não se agradou de todos eles, exceção de 2. É pura realidade. O que é estar debaixo da nuvem? É estar sob a proteção de Deus. O que é passar pelo mar? O apóstolo Paulo compara o passar pelo mar como um batismo, como ser batizado. Ele trouxe para a nova aliança a experiência da passagem, travessia do Mar Vermelho, ao ser batizado. Eu tenho aqui uma notinha, eu peço permissão para ler, do professor Warren Wiersbe. Israel havia sido liberto do Egito pelo poder de Deus. O mesmo acontece com o que crê em Cristo e é redimido do pecado. Paulo havia relacionado a Páscoa dos judeus com a salvação. Israel foi identificado com Moisés em seu batismo no Mar Vermelho, da mesma forma que os coríntios haviam sido identificados com Cristo em seu batismo cristão. Israel comeu o maná do céu e bebeu a água que Deus proveu, da mesma forma que os cristãos se alimentam do sustento espiritual que Deus oferece. Todavia, esses privilégios espirituais não impediram o povo de cair em pecado. Todos esses privilégios, é para isso que Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto. Não quero que ignoreis que os nossos pais... Paulo está refrescando a memória deles. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que o fato de eu ter uma relação especial com Deus... Vamos falar da nossa igreja? Eu não sei, irmãos, com toda a humildade e sinceridade eu vou dizer agora. Eu não sei se existe no Brasil, me perdoem os que me ouvirem e pensarem diferente, uma igreja batista do sétimo dia
com um nível de compreensão da doutrina da graça como essa igreja tem. De todo o coração, aqui fala quem tem viajado muito por várias igrejas nossas. Eu não sei se existe alguém que, me perdoem a gíria, que curta tanto a graça de Deus como nós curtimos. Que celebre tanto a graça de Deus como nós celebramos. Eu não sei se existe uma igreja que está tão livre do jugo e da condenação da lei como esta igreja aqui está. Mas isto não é suficiente. Todo esse nível de compreensão e conhecimento tem que ser acompanhado de proporcional nível de comprometimento na minha relação com Deus. Senão, eu corro o risco de ser rejeitado. Por outras palavras, irmãos queridos, não basta uma participação formal. Não basta uma participação artificial. O apóstolo Paulo, ao longo desse capítulo 10, diz nas entrelinhas que um culto artificial, que um culto apenas formal, se assemelha a um culto idólatra, promíscuo e prostituído. É duro isso, mas é o que ele fala para a igreja em Corinto. Nos versos 9 e 10, Paulo diz: não tentemos a Cristo. Que o Espírito Santo diga para mim e diga para ti, para cada um de nós, que conduta eu poderia estar assumindo que seria uma tentação a Cristo. Eu vou dar um exemplo. Houve um pastor, no Brasil, no estado de Pernambuco, numa igreja evangélica pentecostal, que alardeou que iria entrar no zoológico, na cova dos leões, que ele tinha fé. E o leão não era vegetariano e comeu ele. Não devorou inteiro, mas ele foi atacado e teve sérias sequelas. Isso é fé ou isso é tentar a Deus? Daniel não desafiou leão nenhum. As circunstâncias empurraram Daniel para a cova dos leões. Os 3 hebreus não desafiaram fogo algum. As circunstâncias empurraram os 3 hebreus para a fornalha ardente. E então Deus honrou a fé deles. Como eu poderia, crente em 2018, usar a minha fé de maneira que eu estaria tentando a Cristo, exigindo de Deus a proteção em algo que Ele não prometeu? Que o Espírito Santo fale a mim, fale a ti. Em que aspecto da minha vida, no meu cotidiano, eu estaria tentando a Cristo? No verso 10, Paulo diz: não murmureis. O que é murmurar, irmãos? Uma vez numa pregação aqui eu falei de um hino da harpa cristã. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores, há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram, assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não veem que Deus está perto. Jamais seu auxílio negou. E aí o estribilho diz: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. O que é murmurar, irmãos? Em que sentido no meu cotidiano eu me flagro, eu me pego murmurando, reclamando de tudo, de todos e de Deus? O apóstolo diz, nós já estamos indo para o final, o apóstolo diz, nos versos 11 e 12, que tudo isso que aconteceu com o velho Israel, lá no Êxodo, na peregrinação, são figuras, está escrito assim: sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.
Por outras palavras, Paulo está dizendo que a experiência negativa deles lá tem que servir de lição para nós hoje aqui. Eu não anotei, mas eu me lembro, quando eu estava trabalhando nesta meditação, eu lembrei de um texto do próprio Paulo, em Romanos 15:4. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, agora o apóstolo Paulo em Coríntios não repete o texto lá, mas ele categoricamente fala da experiência negativa de Israel e as lições que o cristão, o salvo da nova aliança deve tomar. Eu anotei aqui, cuidem. E aí sublinhei, pintei de amarelo. Na verdade, desconfiem. E o desconfio pus de amarelo. Da pregação que afirma, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é para acreditar nisso. O texto aqui diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. O texto daqui. Mas há outros textos. Em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em Apocalipse 3:11 lemos, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 2:10 a revelação cravou, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Igreja querida, neste estudo de 1 aos Coríntios, capítulo 10, nesses versos de 1 a 13, estou convicto de que o propósito de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, era mostrar a verdade de que o fato de termos experimentado privilégios espirituais, por si só, não garante a salvação, não garante a vida eterna. Israel, a maioria esmagadora, experimentou a proteção sob a nuvem, experimentou a bênção extraordinária, o alimento. Por 40 anos eles não passaram fome, todo dia tinha o maná de Deus. E quando eles estavam no deserto que não tinha água, Paulo feriu a rocha uma vez, outra vez. Moisés feriu, muito obrigado. Feriu a rocha uma vez. Na outra, era só para ele falar, ele feriu a segunda vez. O fato é que jorrou água. O povo se dessedentou. A certeza do cuidado de Deus, da proteção de Deus com Israel, era garantidíssima. Mas isso não garantiu que eles entrassem na terra prometida. Não porque Deus tenha falhado, mas eles não perseveraram. Eu li uma historinha de um pastor que pregou uma série de sermões sobre, o título dos sermões do pastor era Os Pecados dos Santos. Os pecados dos santos, pecados dos crentes, pecados dos salvos na igreja. Então o título, Os Pecados dos Santos. Cada domingo o pastor tinha um desdobramento naquela série de sermões, O Pecado dos Santos. Uma das senhoras da igreja, ao que tudo indicava, muito convicta da posição dela, chegou para o pastor um dia depois, no final do culto, num desses domingos, pastor, eu não aprovo essas pregações do senhor sobre o pecado dos santos. Afinal, disse ela, os pecados na vida do cristão são diferentes dos pecados na vida de uma pessoa incrédula. Ela afirmou para o pastor, afinal, os pecados na vida de um cristão são pecados diferentes dos pecados de uma pessoa incrédula. O pastor disse, sem dúvida, os dos crentes são piores. Claro.
nós temos a revelação, nós temos a luz da verdade. Logo, o nosso compromisso é maior. E por via de consequência, a nossa decepção, a nossa pisada de bola é mais ofensiva, é mais escandalosa. Dr. Yersby, a última frase que eu vou repetir, falar dele, eu achei de uma riqueza. Falando sobre Israel, e Israel pecou contra a lei. Ele disse assim: pecar contra a lei é uma coisa, pecar contra a graça é outra bem diferente. Se Deus não poupou aquele povo que pecou contra a lei, como vai ser a ação de Deus contra quem, conhecendo a graça de Deus, menospreza esta graça, faz pouco caso da graça? Última coisa, irmãos, é o último verso, verso 13. Não lhes sobreveio tentação, senão humana. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nós vamos embora, mas antes de ir embora, tenho algumas coisinhas para dizer. Uma delas: Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus nos põe em prova. É diferente. Deus nos testa. A provação tem o objetivo, o escopo de fortalecer aquele que passou pela prova de fogo. A tentação tem um intuito, a tentação é casca de banana, para pisar e cair. Quem faz isso é o diabo. E a Bíblia é categórica em dizer, em Tiago, que Deus não tenta ninguém. Deus põe à prova. Por falar em Deus põe à prova, irmãos, como vai a tua vida? Algumas provações? Muitas? Porventura, tu estarias passando por algum deserto? Israel ficou 40 anos no deserto de Sinai, rodeando o monte Sinai, até receber a bênção de entrar na terra prometida. Eu tenho passado por alguns desertos. Já falei numa outra ocasião, uns anos atrás, há orações minhas ainda não respondidas. E os irmãos devem saber a que eu me refiro. Quais são os desertos pelos quais tu passa? Quais são as orações tuas que aparentemente Deus tem se recusado em atender? Quais são as tuas mágoas, membro da Igreja Batista do Sétimo Dia, aqui em Patriarca? Quais são as tuas tristezas? Quais são as tuas dores? Sejam quais forem, o Senhor se importa com elas. Sejam quais forem, o Senhor se propõe a caminhar conosco e a nos sustentar. Está escrito aqui que a aprovação não é maior do que a nossa potencialidade para suportar. Há algumas que vêm para mim que eu penso que não, nessa vez Deus se enganou, essa aqui veio maior do que eu sou. Mas a palavra dele, Deus não mente, está escrito aqui que não vem maior. Então é uma questão de fé, irmãos. Nós precisamos crer nisso. O Senhor promete caminhar conosco. Assim como ele conduziu o seu povo naqueles 40 anos, Paulo quis lembrar aqui. É verdade que muitos se perderam no deserto, mas uma multidão entrou na terra prometida. 2 dos que saíram do Egito, mas ao longo de 40 anos muita gente nasceu. E um grande número entrou na terra prometida. O livro de Apocalipse fala
que os perdidos são como areia do mar, mas o mesmo livro de Apocalipse fala de uma multidão de salvos. Uma incontável multidão de salvos. Permita a Deus que tu e eu estejamos entre esta incontável multidão de salvos. Que sejamos vencedores. Se alguém pensa em desanimar, irmãos, é o inimigo que propõe isso para a gente. Eu sei porque ele propõe para mim. E eu não sou diferente dos irmãos, então ele propõe para os irmãos também. Nós cantamos com tanto entusiasmo e com tanta transparência. Dias há em que triste te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que te pode coragem e forças trazer do além. E o estribilho nos desafia não desistir. Cristo vem logo. Em breve a aurora há de raiar. Não desistir. Nós seremos vencedores. Deus nos abençoe. Nós vamos finalizar cantando Não Desistir. Vamos nos colocar em pé e enquanto cantamos, podemos participar com os nossos dízimos e ofertas. Pastor André. Dias há, bem sei, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que te pede coragem e forças trazer o além. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe, meu mal logo vai se parar. Minha fé em Deus, sei que sabem firmada, Jesus prometeu regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele
Pai que estás nos céus. A tua igreja se inclina, Senhor, na tua presença, com a certeza de que a tua palavra é viva, é eficaz e, portanto, pela ação do Espírito Santo, ela terá nesta noite produzido o resultado que tu queres. Amém. Abençoa, Senhor, a cada filho e a cada filha. Senhor Deus, que as lições do antigo Israel sirvam para nós na nossa caminhada, nesta era da nova aliança, nesta etapa da graça, Senhor. Permita, Senhor, que nenhum de nós brinque com a tua graça, Amém. que nenhum de nós despreze esta graça, Senhor. Pai de amor, tu sabes as lutas pelas quais nós passamos. Tu sabes, Senhor, as súplicas, os choros, as orações nossas que ainda tu não respondeste. Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos mais esta vez, pedindo, bom Deus, que o teu Espírito alcance a cada vida, Senhor. Que quem estiver passando por lutas mais duras, mais difíceis, mais atrozes, não desanime, Senhor. Não deixe, ó Deus de amor, que nenhum de nós se extravie desse caminho. Tome-nos a cada um nas tuas mãos, até chegarmos ao lar. Nós rogamos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nos despedimos dizendo que o grande amor de Deus, a graça libertadora, redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, esteja conosco agora, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, esse culto está encerrado. Desejamos a todos uma semana abençoada. Às mamães, um feliz domingo das mães. O lanche continua. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir.